Bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos falar sobre o patrimônio cultural. Bom, meus amores, patrimônio é um conjunto de quê? De bens culturais ou naturais que uma geração herda da geração anterior e deixa para o quê? Para a geração posterior. Ou seja, é um legado a ser preservado, certo? A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e a Cultura, UNESCO, ela é responsável por quê? Pela definição e proteção dos patrimônios naturais e culturais mundiais da humanidade, certo? Muito bem. E quando entra na lista da UNESCO, meus queridos, o patrimônio deve ser o quê? Considerado pertencente não só ao território que o abriga, certo? Mas a todos os povos do mundo. Por isso, a preservação é fundamental para a humanidade e deve ser feita com a cooperação internacional desse modo, tá bom? Desse modo que cada país participante está o quê? Comprometido a proteger os bens do seu território e dos demais países. Os patrimônios podem ser o quê? Culturais e materiais. Bom, e a diferença deles quais são, tia Cris? Os patrimônios materiais nós encontramos no núcleo urbano, sítios arqueológicos, tá bom? O que são os sítios arqueológicos, meus amores? São aqueles locais que se encontram os materiais deixados, tá? Por povos antigos, exemplo aqui, como acervos, museus videográficos, fotográficos e cinematográficos. Já os patrimônios culturais imateriais, certo? Ele se caracteriza por práticas e saberes e modos de ser das pessoas. Manifestações literárias, músicas e plásticas, ciências e lúdicas, rituais, festas, aí aqui tá um exemplo, ó, da capoeira e outros espaços da prática, o quê? Da prática cultural. Então, meus amores, o que vocês vão fazer de atividade hoje? Vocês vão pegar o caderno de artes, vão fazer margem e cabeçalho completo. Vocês vão pesquisar quais são os patrimônios culturais que existem aqui no Brasil. Depois vocês vão representar através de desenhos feitos por você ou retirado de livro, de jornais antigos ou até mesmo da internet. Somente um patrimônio cultural material e um patrimônio cultural imaterial, certo? Muito bem. Então, meus amores, aqui, ó. Aqui essa imagem do patrimônio cultural, tá bom? Que a tia falou pra vocês, certo? Aqui uma imagem de um patrimônio tombado. Ver se dá pra vocês observarem direitinho aí. Aqui a tia Cris tem exemplo de um patrimônio cultural material. Vou mostrar aqui pra vocês. E aqui imaterial. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu tiro a sua dúvida, tá bom, meu amor? Então, voltando lá, patrimônio cultural mundial, tá? É composto por um conjunto de monumentos, beleza? É composto por um conjunto de monumentos, tá? Complexos e o que? Construtivos também, certo? Aí eu falei em patrimônio tombado aí, mas eu expliquei o que é, né, meus amores? Ele está escrito na lista dos bens culturais com valor artístico para o quê? Para preservação, para ser preservado, tá bom? Então, qualquer coisa me procurem, tá? Beijo, sigam todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Oi, amores, eu sei que eu já me despedi, mas assistam esse próximo vídeo que fala um pouco mais sobre os patrimônios e tem imagens também, imagens demonstrando aí sobre os patrimônios culturais materiais e imateriais, tá bom? Beijinhos, tchau. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural?
Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto em Minas Gerais, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo no Alagoas, o Pelourinho na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. E siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento é poder e não vem fazer história. Toda aula é uma nova conquista. Até o próximo vídeo.